Olá, tudo bem? Eu sou Norma Lopes, estamos juntos aqui novamente no canal do Santuário com o programa Tempo de Amar. E hoje nós vamos falar um pouquinho de uma frase que eu tenho certeza que você também já deve ter proclamado ela na sua vida, já deve ter dito ela em algum momento. Tenho que ser como São Tomé para acreditar. Você já falou isso alguma vez ou já ouviu alguém dizendo isso? Pois bem, é sobre São Tomé que nós vamos conversar hoje. Seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal do Santuário. Eu, Norma Lopes, junto com você, Tempo de Amar, e hoje falando de uma frase que para nós é muito popular. Preciso ser como São Tomé, ver para crer. É ou não é? Pois bem, quem foi Tomé? Nós vamos falar um pouquinho, claro que tem vários estudos sobre São Tomé, coisas mais profundas, mas vamos falar um pouquinho de algo que é da nossa vivência, não é? Que vai trazer, acrescentar algo para nós nesse dia de hoje. Tomé foi um homem ousado. Ele foi um dos 12 escolhidos por Jesus. Escolhido por ser o melhor? Não. A escolha de Jesus, se nós formos ver, Jesus não escolheu os melhores, não é? Mas escolheu os necessários, aqueles que eram fundamentais para cumprir a missão a qual ele entregava, a qual ele confiava aos seus discípulos. Tomé, um dos 12, ele ganha uma grande importância já no final do Evangelho de São João, num trecho bastante conhecido por nós. Lá em São João nós vamos ver no capítulo 20, no versículo 25. Quem não se lembra desta frase? Se não vir nas mãos dele o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e não introduzir a minha mão no seu lado, eu não acreditarei. Este fato aconteceu logo depois da ressurreição de Jesus. Tomé tinha por característica uma grande ousadia. Ele não era de fugir. Nós vemos lá no capítulo 11, quando da ressurreição de Lázaro, Jesus decidiu voltar para a Judéia, mas os discípulos mostraram temerosos. E quem que falou e se colocou à frente ousadamente foi São Tomé. E ele disse: vamos nós também para morrermos com ele. Tomé não teme em seguir o Mestre. Então o medo não era uma característica de Tomé. Tomé confia em Jesus, sem reservas, o ama por demais. E fica claro na passagem quando Cristo fala da casa do Pai e do lugar que vai preparar para eles. Tomé questiona: Senhor, não sabemos para onde vais. Como podemos conhecer o caminho? Essa passagem está em João, no capítulo 14, versículo 5. Mas, vendo o Evangelho de São João, já no final, como eu disse para vocês, no capítulo 20, onde Tomé mostrou-se incrédulo. Mas será que ele era incrédulo? O que será que faz Tomé duvidar veemente, ao ponto de dizer: se não vir nas mãos dele o sinal dos pregos, e não puser o meu dedo no lugar dos pregos, e se isso não bastasse, ele ainda diz: introduzir a minha mão no seu lado, não acreditarei. Seria mesmo incredulidade de Tomé? Tomé, eu achei muito lindo isso. Tomé não parou na experiência dos apóstolos, dos discípulos do Senhor que ali estavam. Tomé ouviu dizer, mas ele não quis parar na experiência. Para ele não bastou ouvir dizer: Madalena, eu vi o Senhor, vimos o Senhor. Para ele não bastou a experiência dos seus amigos, dos seus irmãos de caminhada. Tomé queria ter a sua experiência própria. Ele não aceitava ouvir apenas a narração de Madalena, que chegou contando para ele sobre aquele encontro com o Senhor. Tomé ousadamente expressa o seu desejo
profundo de fazer uma experiência e ouvir, e não ficar parado ali em apenas ouvir o que os seus amigos, o que Madalena contava. Ouvir dizer é uma coisa, não é? Eu ouço dizer que aquele bolo de chocolate que está na vitrine daquela panificadora é uma delícia. Ouvir dizer o experimento das outras pessoas é uma coisa, mas eu ir lá saborear aquele bolo é uma coisa totalmente diferente. Tomé é um homem que não tem medo e ele sabe o que ele quer. E ele pede ao Senhor e se expõe e se compromete. Olha a ousadia de Tomé. Ele não se deixa levar apenas por aquilo que os outros disseram. E Deus não deixa de atendê-lo. Olha que coisa linda. Deus não deixa de atender Tomé. Deus poderia muito bem dizer, o Senhor poderia dizer, você não estava aqui, você não viveu aquele momento, não é? Mas não, o Senhor atendeu o pedido de Tomé. Muitos ouvem a experiência de pessoas, não é? Eu me recordo quando eu entrei na Renovação Carismática Católica, foi através de uma tia, que hoje acredito que já goza lá dos céus. Essa minha tia, ela contava para mim dos milagres, das coisas que Jesus fazia. Ela fazia parte do grupo de oração lá de Rolândia. E ela chegava para mim e contava daquela experiência que ela teve com o Senhor, do que Jesus fazia na sua vida, das maravilhas, das suas experiências com as orações que ela tinha, das graças alcançadas pelas pessoas, por ela também. E foi crescendo dentro de mim esse desejo de conhecer esse Jesus. Claro, é o mesmo Jesus que eu comungava, que eu na igreja participava da Santa Missa, o mesmo Jesus, mas não tinha tido ainda a experiência desse Jesus na minha vida. E foi a partir das partilhas da minha tia, né, de me falar desse Jesus que realizava os milagres, desse Jesus que deu um novo sentido à sua vida. Foi a partir dali que eu tive esse desejo de experimentar Jesus. Então, assim como Tomé também. Tomé, eu não fiquei só naquilo que a minha tia estava me contando. Eu poderia, não é? Ter parado por ali, continuado a minha vida aqui e, ela ali contando e continuando falando, mas não, eu quis experimentar. E foi aí que fiz a minha primeira experiência de oração dentro da Renovação Carismática Católica e estou até hoje dentro deste movimento que eu amo demais. E assim foi com Tomé também, meus irmãos. Tomé quis experimentar. Então, será que foi tanto a incredulidade de Tomé, de não acreditar nos irmãos, mas aquele desejo no seu coração de fazer a experiência, de tocar em Jesus? Como Tomé, nós também precisamos pedir a Deus aquilo de que nós necessitamos, para que nós possamos crer mais. Esse homem não permitiu que a sua fé estacionasse, pois vendo a sua debilidade e a sua descrença, coloca diante de Deus o seu coração. Ele coloca ali diante de Deus o seu coração. E através desta frase, que para nós parece ser incrédula, ele coloca ali o seu coração, o seu desejo, a sua vontade de fazer uma experiência de Deus, de experimentar o Senhor. Homens que não têm reservas diante do Senhor são os que tocam na intimidade do Rei. Tomé deu a Deus seus limites e ele o fez adentrar em sua intimidade. Olha que coisa linda, eu quero repetir isso para você. Homens que não têm reservas diante do Senhor são os que tocam na intimidade do Rei. Tomé deu a Deus os seus limites e ele o fez adentrar em sua intimidade. Não é lindo demais isso? Tomé entregou para o Senhor, colocou ali para ele o seu grande desejo, expressou de uma maneira que para nós parece ser incrédula, mas não. Ele provocou o Senhor, ele quis experimentar.
ele quis tocar e muito mais, ele quis colocar a sua mão na chaga do Senhor. E o Senhor permitiu que ele entrasse na sua intimidade. Isso é lindo demais. E olha, Deus quer nos ajudar a crer. Ele quer que hoje também você faça uma experiência como Tomé. Ouse apresentar as suas dúvidas. Tomé não se reteve. Tomé não guardou para si, não guardou no seu coração. Né? Ele poderia muito bem falar ali dentro dele mesmo, né? No seu coração, dizer: eu acho que esse povo não está batendo bem da cabeça. Ou então guardar no seu coração: nossa, eu queria tanto estar aqui, e ficar por ali, não é? Mas ele foi ousado, e nós também precisamos ser ousados. Conte ao Senhor, peça para Ele que Ele se apresente para você como São Tomé, como Ele se apresentou a São Tomé. Não tenha medo de dizer para o Senhor: Senhor, eu já tenho orado há tanto tempo. Senhor, eu já não tenho mais esperança. Senhor, eu já não consigo mais acreditar. Senhor, eu não consigo te sentir, eu quero te sentir na Eucaristia. Senhor, eu quero sentir a Tua presença. Senhor, eu quero que o Senhor toque em mim, assim como eu quero te tocar também, Senhor. Coloque os seus limites, coloque o seu coração, abra o seu coração, escancare o seu coração para o Senhor, assim como você está. Porque como Jesus apareceu naquele dia e se apresentou para Tomé, Ele quer fazer o mesmo para você hoje. A partir de hoje, que a sua oração seja assim, uma oração sincera na presença do Senhor. Ele quer nos dar uma experiência pessoal. Olha que coisa linda! O Senhor quer nos dar uma experiência pessoal e através dessa experiência curar a nossa incredulidade, tocar nas feridas de Jesus e ser curado, as feridas do nosso coração causadas pelas dúvidas. Hoje Ele está conosco não apenas para falar conosco, mas Ele quer que nós o toquemos através da nossa fé, para que nós possamos experimentar as maravilhas que Ele quer realizar em nós. E com certeza o Senhor quer realizar coisas maravilhosas em nossas vidas. A partir de agora, você não precisará mais ver para crer, mas sim crer para ver. Que nós possamos fazer como São Tomé, apresentar os nossos limites para o Senhor. Que nós possamos crer, acreditar, e através da nossa fé nós vamos ver maravilhas acontecer na nossa vida. Não tenha medo de colocar os seus limites. Aprendamos com Tomé, façamos como São Tomé. Senhor, eis-me aqui, com os meus limites, com as minhas dificuldades, com os meus problemas, mas apresentando para Ti, porque eu quero experimentar o Teu poder em minha vida. Não tenha medo de dizer isso. Nós não estamos sendo ousados para o lado negativo, viu? Mas nós estamos sendo ousados como Tomé foi, um homem ousado e que acreditou no poder de Deus. Eu quero encerrar esse momento com você fazendo uma oração a São Tomé, pedindo para Ele que Ele nos dê, que Ele nos ajude, não é? A sermos homens e mulheres de fé, de esperança, ousados na fé. Que peçamos ao Senhor que queremos ter essa experiência, porque quem experimenta não deixa de vivenciar, tá bom? Então vamos rezar juntos? Nós estamos aqui nesta capela, eu já coloco você aqui na presença de Jesus, com as suas incredulidades, com os seus medos, mas com o seu desejo, com certeza, de ver pelas mãos do Senhor a graça acontecer na sua vida. Rezemos juntos. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Glorioso apóstolo São Tomé, que depois de haverdes duvidado da ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo,
obtiveste a graça de tocar com as vossas mãos as chagas sacratíssimas do corpo de nosso Senhor Jesus Cristo, que então vos disse: bem-aventurado os que não viram e creram. Eu vos peço humildemente a graça de obterdes da misericórdia do Senhor as luzes para o meu espírito. Desejo e peço-vos, São Tomé, o auxílio de que necessito neste momento. Protegei-me e inspirai-me, São Tomé, apóstolo mártir. Pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, que sejamos curados e lavados, e que o seu pedido, a sua graça, em especial dessa experiência de Deus em nossas vidas, possa acontecer. Sejamos ousados na fé. Amém? Que São Tomé interceda por nós. Um beijo no seu coração e até a próxima.